Serviço público, iniciativa privada ou empreender. Você não está satisfeito, não está satisfeita com o seu trabalho, você quer encontrar um trabalho dos seus sonhos, que te gere riqueza, que te gere prosperidade, mas você não encontra solução para isso. Eu sou Miriam Rezende e segue aqui comigo nesse vídeo que até o final nós vamos encontrar a resposta que você está esperando. O que você vai encontrar aqui nesse vídeo? Eu vou falar com você detalhes sobre qual que é a realidade de se trabalhar na iniciativa privada, como servidor público ou empreendendo. E essa é uma área da nossa vida profissional que a gente precisa de olhar com muito cuidado, porque isso significa a forma como a gente vai vender o nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas ficam muito focadas em escolher profissão, em mudar de profissão. É claro, isso é muito importante sim, mas tão importante quanto isso é a forma, o lugar que você vai vender o seu trabalho. Então vamos seguindo aqui, porque eu preparei um conteúdo aqui muito bem explicado para não ficar dúvida aí, para você seguir numa vida profissional melhor, que te dê mais felicidade, mais prosperidade. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Olha só, se a sua opção, se você quer ir para o caminho do serviço público, como trilhar esse caminho, o que você pode encontrar? Primeiro, como que você vai conseguir um trabalho no serviço público? Existem algumas formas. Tem os concursos públicos, que são muito visados, que são mais interessantes, porque uma pessoa, quando ela faz um concurso público e ela passa a ter um cargo como servidor público, no início ela passa por um estágio probatório, depois ela tem uma estabilidade. Então, é em situações muito extremas que essa pessoa perde o seu emprego. É possível ela perder, sim, mas é em situações extremas. Então, essa estabilidade do serviço público, isso atrai muitas pessoas. E não é à toa, isso tem o seu valor. Mas tem outras formas também de se trabalhar no serviço público, nas esferas municipal, estadual e federal. Nós temos essas três esferas do serviço público. A pessoa pode fazer a opção de participar de processos seletivos, que geralmente são contratos que vão vigorar por um certo tempo, por um certo período, e tem também cargos comissionados, que são pessoas que são contratadas por pessoas de confiança que já estão no serviço público e têm essa opção de montar uma equipe. Essas pessoas são contratadas por cargos comissionados, elas vão prestar serviço no setor público, mas também vai ser algo temporário, não vai ser um profissional de carreira, né? Nós chamamos quem faz o concurso público, são os profissionais de carreira. E como que funciona a jornada de trabalho para os servidores públicos? Essa jornada de trabalho, ela varia bastante. Ela vai variar de acordo com o cargo e tem muitos casos, muitas funções aí, muitos cargos no serviço público que a pessoa trabalha meio período, que é algo muito interessante para muitas pessoas também, que buscam um trabalho remunerado que possa conciliar com outras atividades, com outros afazeres. Então, você já vai observando aí tudo que eu estou falando e vai percebendo se está relacionado ao seu perfil ou não, o que é mais importante para você. E como que é a remuneração no serviço público? Como que é essa questão aí do dinheiro? Essa remuneração, ela vai variar bastante, sendo que na esfera federal existe uma tendência de ter salários melhores. Quando é um servidor público que está prestando serviço para a federação, para o país, existe uma tendência de ter salários melhores, mas tem as exceções também.
Agora, uma questão que é desafiadora, que é importante você pensar bastante, é que a ascensão salarial de um servidor público, principalmente o servidor aí de carreira que faz concurso público, ela vai depender de qual que é o plano de carreira daquele cargo que você está entrando. Então, muitos deles já têm um plano, quando que você vai ter uma ascensão salarial, em quais condições, muitas vezes são avaliações de desempenho, são cursos novos que a pessoa vai adquirindo. Então, é importante você conferir isso aí se você vai prestar um concurso para entrar aí no serviço público. Mas tem também os acordos coletivos. Então, ou seja, é uma questão mais coletiva e ela já é mais engessada. Então, ela não está ligada a uma performance individual da pessoa que vai entrar no serviço público. Outra questão que é extremamente importante você pensar e você refletir. Agora, o que é o lado bom nisso aí? É algo previsível. Então, a pessoa já sabe que ela vai receber aquele salário, já tem aquilo ali, já sabe, já tem uma noção de quanto que ela vai ganhar no curto prazo, médio prazo, longo prazo, e isso tem a sua vantagem, porque isso vai permitir que você consiga planejar, fazer uma série de planejamentos. Agora, para a gente arrematar essa parte aí do serviço público, que é bem interessante para você pensar e refletir muito, qual que é o perfil profissional que melhor se adapta ao serviço público. Então, vai analisando aí e vê se isso está muito dentro ou muito fora do seu perfil para você poder tomar suas decisões. Estabilidade, então, para pessoas que precisam de uma segurança maior, que isso é importante no seu perfil, ter uma segurança maior no seu ambiente de trabalho, não ficar com aquele medo de perder o emprego. Então, isso aí é muito interessante. Mas tem rotina, são trabalhos extremamente rotineiros, tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam. Qual que é seu caso? Coloca aqui nos comentários, vai observando aí tudo que eu estou falando e comenta aqui o que está mais alinhado com o seu perfil. Resultados morosos, ou seja, quando você cria um projeto, quando você faz determinadas ações, é tudo muito geralmente, né? Eu estou falando aqui uma média no geral. Geralmente costuma demorar mais os resultados chegarem, então é uma coisa assim, um pouco mais no passo a passo. Geralmente também tem muita burocracia, muitos documentos, muitas questões que têm que ser comprovadas, que têm que ser documentadas, que têm que ser registradas. Por quê? O serviço público, ele está lidando com dinheiro público, com o dinheiro do povo. Então, tem que ser tudo muito transparente, muito correto, enfim, tem que ser tudo de uma forma muito clara para a população, e para que seja assim, infelizmente depende de muita burocracia, né? Eu digo infelizmente porque acaba deixando muitas vezes o processo extremamente mais moroso e muitas vezes muito travado. Agora, as pessoas que trabalham no serviço público, elas lidam com uma baixa competitividade, porque diferente, né, do setor privado, da iniciativa privada, que eu já vou falar com você, a pessoa já está ali, ela já fez o concurso, ela não tem que ficar brigando para ela permanecer naquele emprego, para ela mostrar que ela é melhor do que outras pessoas da equipe. Então, a competitividade ela é muito baixa. E o foco do serviço público é no propósito social. Então, o foco é servir a população, é servir ao povo, é o bem coletivo. Ou seja, é uma realidade extremamente específica. Tem pessoas que gostam muito, que se dão muito bem, outras não. Por isso que eu insisto com você, depende do perfil. Ok, vou falar com você agora sobre a iniciativa privada. Então, seguindo esse roteiro aí, para ficar bem claro, primeira questão,
como que você consegue um trabalho, um emprego na iniciativa privada? Você precisa montar um currículo, ter um bom currículo aí para mostrar o que é a sua experiência, sua formação, suas características profissionais principais, e esse currículo ele precisa ser divulgado numa rede de contatos, seja tanto uma rede online quanto offline. Então, uma série de conexões online aí que você pode fazer para você divulgar o seu currículo, o que você faz, e captar um emprego do seu interesse, do seu perfil, mas também tem aqueles contatos. Ah, eu conheço uma pessoa que tem uma empresa, que está precisando de alguém que tem um perfil semelhante ao seu. Ah, é um amigo do meu primo, do meu vizinho, da minha cunhada. E aquelas coisas, né, que a gente muitas vezes acaba resolvendo nos contatos sociais que a gente tem, né? Enfim, mas tudo é um trabalho que a gente precisa fazer. Agora, como que funciona a jornada de trabalho na iniciativa privada para pessoas que vão trabalhar em empresas? A jornada de trabalho, ela é o máximo de 44 horas semanais. E na iniciativa privada, um pouco diferente do serviço público, é muito difícil ter trabalhos que são meio período. Às vezes tem, mas é mais difícil. O que é uma jornada de trabalho de 44 horas semanais? É você trabalhar o dia inteiro, né? Você ocupa o dia todo, uma manhã cheia, uma tarde cheia, ou uma tarde, uma noite. Agora, essa jornada de trabalho de 44 horas semanais depende muito da empresa, da instituição, a forma com que vai dividir ela durante a semana. Isso aí são casos específicos. E quando o profissional, o colaborador, trabalha mais de 44 horas semanais, às vezes ele recebe como hora extra, que é uma hora que é paga com um valor maior, ou às vezes essas horas ficam no banco de horas para que a pessoa depois possa tirar uma folga. Isso aí são situações muito específicas. Agora, como que é a remuneração? Ela varia muito de acordo com o tipo de profissão, o tipo de trabalho, mas varia demais. Do menor salário, mais irrisório, salário mínimo, até salários extremamente altos. Só que a ascensão salarial, ela pode acontecer por mérito próprio individual, diferente aí do serviço público. Então, a pessoa tem, em muitos casos, né, é claro que não é regra, mas em muitos casos, o colaborador, o profissional, ele tem essa opção de ter uma ascensão dentro daquela empresa, mostrando aí como que é o seu trabalho, estudando mais, buscando conhecimento, formação. A pessoa pode ter aumento de salário, pode ter mudança de cargos dentro de uma empresa e ter um crescimento salarial aí. Ok, mas quem se adequa a esse perfil? Como é que é o perfil profissional aí dessas pessoas que fazem essa opção de trabalhar na iniciativa privada? São pessoas que precisam ter uma tolerância maior a riscos, um pouco diferente do que eu te falei lá do perfil do servidor público, porque existe uma pressão, em alguns casos moderada, em alguns casos muito grande, da pessoa perder o emprego, dela ficar aquela coisa assim, né, subentendida, ó, se você não cumprir com tudo que se pede, amanhã você pode estar demitido e pode não estar aqui mais. Então, essa pessoa precisa ter essa tolerância emocional a riscos. São pessoas que se motivam por metas, isso é muito comum na iniciativa privada, cumprir metas. Pessoas que precisam ter uma maior proatividade, mais flexibilidade para se adaptar à realidade daquela empresa. A competitividade é muito grande, isso muitas vezes torna-se bem desafiador. As relações humanas dentro do ambiente de trabalho, os desafios são maiores nesse sentido, existe um ritmo mais intenso. Por que esse ritmo é intenso?
porque tem um grande foco em resultados para assegurar o lucro da empresa, porque é o lucro da empresa que vai torná-la competitiva e vai dar a vida para a empresa. Então, a vitalidade de uma empresa está no lucro. Se a empresa não tem lucro, ela simplesmente morre, todo mundo pede um emprego e não tem empresa mais. Então, é uma realidade, é uma necessidade. Mas a terceira opção é trabalhar com o empreendedorismo, é empreender. E empreender também é um grande leque, é algo que tem muitas variáveis. E que variáveis são essas? Uma pessoa que empreende, ela pode trabalhar com serviços autônomos, com franquia, ou pode ser um microempreendedor individual, que é o MEI, que é a empresa menor que existe na hierarquia de empresas aqui no Brasil, ou pode ser uma empresa maior. Só que aí, como que você vai vender o seu trabalho se você fizer essa opção pelo empreendedorismo? Você pode vender como um profissional autônomo ou você pode vender como uma pessoa jurídica, o famoso PJ, né? Então, é a forma com que você vai vender aí o seu trabalho. E como que você consegue trabalhar com empreendedorismo? Você vai vender serviços e ou produtos de acordo com as necessidades do mercado. Então, você precisa avaliar o que você tem a oferecer como profissional, que você pode transformar isso num serviço ou num produto, e de forma individual vender para as pessoas. De forma individual em alguns casos, mas em outros casos você vai montar uma equipe, vai montar uma pequena empresa que, com o decorrer aí da evolução, ela vai crescendo e pode se tornar uma grande empresa. Agora, como que é a jornada de trabalho de quem empreende? Ela é flexível, só que vale uma observação aqui, porque esse flexível, a pessoa precisa ter muita disciplina, tanto para o lado da pessoa se organizar para que ela tenha períodos de descanso, para ela se permitir ter esse descanso, e o outro extremo também, é uma jornada flexível, mas que a pessoa está cuidando do seu negócio. Então, às vezes, em horas, em dias aparentemente inconvenientes, essa pessoa tem que estar ali cuidando do seu trabalho. Um domingo, um dia de semana de madrugada, né? Então, dependendo do teor do trabalho, esse empreendedor, essa empreendedora tem que ter essa flexibilidade, tanto para mais quanto para menos. E a remuneração? É interessante, ela é instável, só que a ascensão da remuneração, ela não tem limites. Ok, só que é importante, né, a pessoa que está empreendendo, ela saber separar o que é a pessoa física, o que é a pessoa jurídica. Então, tem que administrar as finanças pessoais de forma separada das finanças da empresa, porque uma empresa, ela é uma pessoa, por isso que o próprio nome diz, é pessoa jurídica. Então, ela tem toda a sua demanda, então tem que ter muita organização para lidar com essa remuneração, que é extremamente instável. Tem meses que, às vezes, a empresa ela vai dar lucro, ela vai dar muito dinheiro, ou até como autônomo mesmo, às vezes você está vendendo um serviço como pessoa autônoma, e durante o período você vai ter muita procura, vai ser muito requisitada, e de repente vem meses, vem período aí de uma maré que você não vai ganhar nada, absolutamente nada. Por isso, a organização ela é fundamental para a pessoa que está empreendendo. É ter uma reserva de emergência, é guardar dinheiro mesmo para você manter suas despesas básicas na época que o seu serviço não estiver vendendo, não estiver rendendo. Agora, quem se adapta aí ao empreendedorismo?
Quem vai gostar disso aí e vai ser interessante? Olha só, altíssima tolerância a incertezas, está diretamente ligado ao que eu acabei de falar, né? E tem eu gosto de fazer uma analogia interessante, o empreendedor, ele é semelhante ao agricultor, que planta, cuida e espera a sementinha germinar, crescer, até chegar à época certa da colheita. Só que essa colheita, ela pode ser farta, ela pode ser muito farta, mas muitas vezes o que acontece com o agricultor também? Às vezes vem uma geada, às vezes vem uma seca, às vezes vem uma chuva intensa e acaba com toda a plantação. Então, o empreendedorismo é desse jeito. São pessoas que se dão bem nessa área do empreendedorismo, que têm autonomia, que têm proatividade, que têm resiliência. O que é resiliência? Passou por uma turbulência, passou por muita dificuldade, depois volta ao prumo para conseguir ir tocando o trabalho. Muita responsabilidade, extrema organização, automotivação, porque a pessoa ela tem também múltiplos papéis, porque quando você está numa organização, seja tanto no serviço público quanto numa empresa, que é o que eu acabei de falar, existe uma equipe, existe uma estrutura, existem vários papéis diferentes, pessoas cumprindo papéis diferentes. O empreendedor, quando começa, é uma pessoa só, representando vários papéis. Então, muitas vezes, antes que se forme uma equipe, antes de criar uma equipe, a pessoa que empreende, ela é o técnico que vai executar o serviço, que vai pôr a mão na massa, ela é o empreendedor que vai buscar estratégias e ela é o gerente que vai administrar, que vai organizar, que hora que faz isso, que hora que faz aquilo. Então, tem que ter muita serenidade, muito sangue frio para poder lidar com isso. Mas tem também que saber delegar. Por quê? Essa pessoa tem que saber distribuir tarefas para que ela dê conta do negócio. E mesmo porque se a empresa vai crescendo, ela vai precisar de uma equipe, ela vai precisar de mais colaboradores. E tem que ter muita capacidade para gerenciar o tempo e para gerenciar dinheiro. Mas aí eu vou responder a pergunta, eu não esqueci não. O que é a pergunta que a gente fez lá no início? Olha só, ganhar muito dinheiro e ter o trabalho dos sonhos é possível? É possível sim. Mesmo que não seja na sua totalidade, é possível se aproximar muito disso aí. Mas o que você precisa? Anota aí. O que é muito dinheiro para você e qual é a vida dos sonhos para você, isso é uma coisa única. Então, a primeira questão é você ter esse autoconhecimento, você identificar qual que é a vida dos sonhos para você. O que é muito dinheiro para você, que é um dinheiro que você quer. É importante quantificar isso aí. Depois que você fizer isso aí, tiver clareza sobre isso, a segunda coisa é você saber que para você chegar nesse lugar que você quer, tem um preço. Seja no serviço público, seja na iniciativa privada, seja trabalhando com empreendedorismo. Então, o resultado, ele vem. Ele vem, mas quando nós sabemos o caminho que queremos trilhar. Sabemos onde queremos chegar e decidimos pagar o preço de seguir e de colher os resultados. Então, bora lá começar a fazer suas escolhas e eu te desejo muito sucesso. Faça inscrição aqui no canal e continue aqui comigo.